Nas profundezas do antigo reino de Israel, um jovem rei ascendeu ao trono. Seu nome era Salomão. Longe da imagem de um guerreiro endurecido ou de um soberano experiente, Salomão era um homem de coração puro, ainda inexperiente nas complexidades do governo, mas com uma sede insaciável por algo mais profundo do que o poder. Seus olhos, embora jovens, carregavam a promessa de uma mente perspicaz, um espírito que buscava a verdade e a justiça acima de tudo. A coroa, pesada e reluzente, repousava sobre sua cabeça, um símbolo não apenas de autoridade, mas de um fardo imenso. A herança de Davi, seu pai, o rei guerreiro que unificou Israel e forjou um império com a ponta da espada, era tanto uma bênção quanto uma sombra. O povo, acostumado à força e à bravura de Davi, observava Salomão com uma mistura de esperança e ceticismo. As expectativas eram colossais. Como poderia um jovem, sem a cicatriz de batalhas ou a astúcia política de seu antecessor, guiar uma nação tão vasta e diversa? O palácio, outrora ressoando com os passos firmes de Davi, agora parecia ecoar a incerteza de Salomão. Ele sentia o peso do trono, não como um privilégio, mas como uma responsabilidade esmagadora que exigia uma sabedoria que ele ainda não possuía. Foi nesse momento de profunda introspecção e humildade que Salomão fez seu pedido a Deus. Não pediu riquezas, nem longos anos de vida, tampouco a aniquilação de seus inimigos. Seu desejo mais ardente era por um coração compreensivo, uma mente capaz de discernir entre o bem e o mal, para que pudesse governar seu povo com justiça e equidade. Deus, tocado pela pureza de sua intenção, concedeu-lhe não apenas a sabedoria que suplicava, mas também riquezas e honra em abundância, algo jamais visto antes ou depois. A prova de sua sabedoria divina não tardou a chegar e se manifestou no famoso julgamento que ecoaria através dos séculos. Duas mulheres, ambas clamando a maternidade do mesmo bebê, apresentaram-se diante do rei. Seus rostos estavam marcados pela dor e pelo desespero, cada uma tecendo uma narrativa convincente, mas contraditória. O palácio silenciou. Os conselheiros se entreolhavam, perplexos. A sabedoria humana parecia incapaz de desvendar a verdade em meio a tanta emoção e mentiras. Então, com uma calma surpreendente, Salomão proferiu sua sentença. Cortem o bebê ao meio e deem uma metade a cada uma. Um murmúrio de choque percorreu a corte. Uma das mulheres, com um grito dilacerante, implorou para que o bebê fosse entregue a outra, preferindo vê-lo vivo nos braços de outra a vê-lo morto. A outra, por sua vez, aceitou a proposta friamente. Foi nesse instante que a verdade se revelou. A verdadeira mãe, motivada pelo amor incondicional, jamais permitiria tal atrocidade. Salomão, com um sorriso sereno, entregou o bebê à mulher que havia clamado por sua vida. Essa demonstração de discernimento divino catapultou Salomão ao panteão dos reis mais sábios da terra. Sua fama se espalhou como um incêndio, e caravanas de todas as nações vinham buscar seus conselhos. No entanto, a semente da inveja, traiçoeira e silenciosa, já começava a ser plantada em corações próximos, observando a ascensão fulgurante do jovem rei. O brilho de sua sabedoria, embora admirado, também projetava sombras de ressentimento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A magnificência do reinado de Salomão atingiu seu ápice com a construção do templo em Jerusalém. Não era apenas uma estrutura de pedra e madeira, mas uma manifestação tangível da promessa divina, um monumento à fé e à dedicação do rei. Por 7 anos, milhares de homens trabalharam incansavelmente, cortando cedros do Líbano, lapidando pedras preciosas e moldando ouro puro. Cada detalhe, desde os intrincados entalhes até os adornos mais suntuosos,
refletia a visão de Salomão de um santuário digno do Altíssimo. O brilho do ouro e a pureza do mármore rivalizavam com o próprio sol, e quando a Arca da Aliança foi finalmente depositada em seu Santo dos Santos, uma nuvem de glória preencheu o lugar, confirmando a presença de Deus. Jerusalém, antes uma cidade importante, transformou-se no centro espiritual e político do mundo conhecido, um farol de esplendor e devoção. Contudo, a busca por consolidar o império e manter a paz levou Salomão a estratégias políticas que, embora inicialmente prudentes, carregavam o germe da desvirtuação. Alianças estratégicas foram seladas através de casamentos políticos e uma profusão de princesas estrangeiras, cada uma trazendo consigo sua cultura, seus costumes e, mais perigosamente, seus deuses, passou a habitar o palácio. A filha do faraó do Egito foi a primeira, seguida por moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Salomão, em sua sabedoria terrena, via nesses laços uma forma de fortalecer o reino, expandir sua influência e garantir a segurança de suas fronteiras. Ele acreditava poder integrar essas novas culturas sem comprometer a essência de sua fé. A riqueza que jorrava sobre Israel era incomparável. O ouro chegava em abundância, vindo de Ofir em navios que singravam mares distantes. Especiarias exóticas perfumavam o ar de Jerusalém. Pedras preciosas adornavam os trajes da corte e as ruas da cidade. A prata era tão comum que, segundo os relatos, não se dava valor a ela. Salomão possuía uma frota de navios mercantes, cavalos e carros em tal quantidade que superava todos os reis da terra. A prosperidade cegava, e o luxo se tornou a norma, não a exceção. O Palácio Real, com suas inúmeras dependências e jardins exuberantes, era um testamento ao poder e à opulência de Salomão, um contraste gritante com a simplicidade inicial de seu reinado. No entanto, em meio a todo esse esplendor, o início da desobediência se manifestava sutilmente, mas de forma persistente. As centenas de esposas e concubinas estrangeiras, muitas delas devotas a divindades pagãs, começaram a desviar o coração de Salomão. Inicialmente, ele lhes permitia construir altares para seus deuses fora de Jerusalém, um gesto de tolerância que logo se transformou em participação ativa. Ele, o rei que construíra o templo para o Deus único, passou a oferecer sacrifícios a Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominação dos Amonitas. Seu coração, antes singularmente devotado, agora estava dividido, corrompido pela influência das paixões e dos prazeres terrenos. A sabedoria que Deus lhe concedera para governar com justiça e para discernir o bem e o mal, parecia obscurecida pelo véu da indulgência. A voz da profecia, antes tão clara e diretiva, agora soava como um murmúrio distante, facilmente abafado pelo clamor dos prazeres e pela lisonja dos cortesãos. Avisos sutis de desvio, talvez através de sonhos esquecidos ou de palavras de profetas que ele já não ouvia com a mesma atenção, eram ignorados pelo rei, absorto em sua glória e em seus deleites. A opulência e o poder haviam criado uma barreira entre Salomão e a humildade que o caracterizava no início de seu reinado. Ele estava tão envolvido na manutenção de seu império terreno que o reino celestial parecia cada vez mais distante. Um conselheiro leal, um homem de idade avançada que servira a Davi e agora a Salomão, observava com crescente apreensão a transformação de seu rei. Ele via a semente da ruína sendo plantada, não por inimigos externos ou por rebeliões, mas pelos próprios prazeres terrenos e pelas escolhas que o afastavam de Deus. O conselheiro, cujo nome se perdeu nas areias do tempo, sentia o presságio de uma tempestade, uma certeza de que a glória de Israel, construída com tanta sabedoria, estava sendo corroída por dentro. Ele sabia que, sem o alicerce da fé e da obediência,
Mesmo o mais magnífico dos impérios estaria fadado a desmoronar. Apesar da preocupação do conselheiro leal, as sombras se aprofundavam silenciosamente sob o sol dourado de Jerusalém. A centralização do poder nas mãos de Salomão, antes vista como um sinal de força, começava a gerar ressentimento. Homens ambiciosos, antes fiéis servos, agora murmuravam nos bastidores, descontentes com a influência crescente das esposas estrangeiras e seus deuses e com a suntuosidade dos gastos reais. Eles viam a corte de Salomão como um antro de luxo e idolatria, um desvio perigoso dos princípios que haviam tornado Israel grande sob Davi. O que antes era admiração pela sabedoria do rei, transformou-se em desconfiança e, por fim, em inveja. Salomão, antes o rei sábio e humilde, começou a ceder à lisonja e ao luxo que o cercavam. As palavras de adulação de seus conselheiros, que antes ele discernia como meros floreios, agora eram absorvidas como verdades. A vasta riqueza, que deveria ser usada para a glória de Deus e o bem de seu povo, tornara-se um fim em si mesma. Ele se deleitava na grandeza de seu império, nos presentes exóticos dos reis estrangeiros e na beleza de suas inúmeras esposas. A vigilância espiritual que o caracterizava no início de seu reinado foi se esvaindo, substituída por uma complacência perigosa. O poder, que ele pedira a Deus para governar com justiça, estava seduzindo-o, afastando-o da humildade e da retidão. Não apenas os forasteiros, mas também a própria família de Salomão sentia o peso de sua transformação. A tensão com membros da realeza que se sentiam marginalizados crescia. Parentes que esperavam uma posição de proeminência ou uma porção da vasta riqueza viam-se preteridos em favor de estrangeiros ou de cortesãos que sabiam lisonjear o rei. O filho de Salomão, ainda jovem, observava a distância entre seu pai e os valores que Davi havia ensinado. O respeito familiar, antes um pilar da monarquia israelita, estava sendo erodido pela ambição e pelo ressentimento. Nesse caldo de descontentamento, um plano secreto começou a ser arquitetado. Um homem próximo a Salomão, alguém em quem o rei depositava grande confiança, emergiu como o líder dessa conspiração. Seu nome, Adonias, ecoava a ambição de um passado não tão distante, quando tentara usurpar o trono de Davi. Movido por um misto de inveja, ressentimento e uma sede insaciável por poder, ele começou a tecer uma rede de deslealdade. Convencido de que Salomão havia se desviado de seu propósito divino e de que o reino estava à beira do colapso devido à sua imprudência, Adonias via-se como o único capaz de restaurar a glória de Israel. Seus encontros eram noturnos, suas palavras, sussurros venenosos que se espalhavam entre os descontentes, prometendo um futuro de retorno à pureza e à prosperidade, sob uma nova liderança. Salomão, em sua sabedoria inata, que ainda não havia sido completamente obscurecida, sentia a mudança nas lealdades. A atmosfera no palácio estava diferente, carregada de um silêncio tenso. Ele percebia olhares furtivos, conversas que cessavam abruptamente à sua aproximação. Sua intuição, um dom divino, alertava-o para a presença de uma ameaça interna. No entanto, a hesitação o dominava. Aquele que havia julgado com tamanha sagacidade as duas mães, agora parecia paralisado pela dor da potencial traição. Como poderia um homem tão próximo, alguém que ele considerava parte de sua família, nutrir tal ódio e ambição? A ideia de confrontar essa realidade era dolorosa demais. E ele, o rei mais sábio, protelava a ação, esperando que as nuvens escuras se dissipassem por si mesmas. A complacência, contudo, não duraria para sempre. Uma tarde, enquanto Salomão estava em seus aposentos, absorto em pensamentos melancólicos, uma carta anônima foi deixada em sua mesa. O pergaminho, sem selo ou assinatura, continha fragmentos de uma trama sinistra.
Nomes velados, datas imprecisas e locais secretos eram mencionados, mas a mensagem era clara. Uma conspiração estava em andamento, e seu objetivo era o trono. Salomão sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O véu da ilusão que o envolvia começou a se rasgar, revelando a dura realidade da traição silenciosa que havia crescido em seu próprio palácio, alimentada pela inveja e pela ambição. A sabedoria, que o havia elevado, agora o forçava a encarar a mais amarga das verdades. A carta anônima, um fio tênue de verdade em meio à teia de enganos, rasgou o último vestígio de complacência que ainda envolvia Salomão. Ele a releu, as palavras dançando diante de seus olhos, cada fragmento de informação confirmando seus medos mais profundos. A hesitação, que antes o paralisara, começou a dar lugar a uma raiva fria e a uma determinação renovada. A sabedoria, que parecia obscurecida, despertava novamente, forçando-o a confrontar as consequências de suas próprias escolhas. As alianças estratégicas, outrora vistas como pilares de seu reinado, revelavam-se agora como fendas profundas em sua fundação espiritual. Os deuses estrangeiros, trazidos por suas inúmeras esposas e concubinas, ganhavam espaço não apenas nos altares erguidos fora de Jerusalém, mas nos próprios recantos de seu palácio e, mais perigosamente, em seu coração. Os sacrifícios proibidos, antes exceções secretas, tornaram-se rituais cada vez mais frequentes, uma afronta direta ao Deus que o havia ungido e abençoado. Salomão, o construtor do glorioso templo, o rei que outrora se prostrara em humilde oração ao Deus de Israel, agora se via dividido entre o altar sagrado e os altares pagãos, seu espírito dilacerado por lealdades conflitantes. A visão singular que o impulsionara a buscar a sabedoria divina para governar seu povo havia se fragmentado em 1000 pedaços, cada um refletindo um desejo terreno diferente. O descontentamento popular, antes apenas um murmúrio distante, crescia e se espalhava pelas ruas de Jerusalém e por todas as tribos de Israel. O povo, que antes celebrava a prosperidade e a paz sob Salomão, agora sentia o peso esmagador dos impostos. Os tesouros que ele acumulava, as obras grandiosas, os presentes exóticos e o luxo extravagante da corte real eram sustentados pelo suor e pelo sacrifício do povo. A glória de Salomão, que deveria ser a glória de Israel, tornara-se um fardo insuportável. Os sussurros de descontentamento transformaram-se em lamentações abertas, e as promessas de um reino justo e próspero pareciam se desvanecer sob a opulência cega do rei. E então, a profecia, que ele havia ignorado por tanto tempo, começou a se cumprir com uma dor lancinante. Deus, que o amara e o abençoara com sabedoria incomparável, voltou-se contra Salomão. A voz divina, antes uma fonte de conforto e direção, agora anunciava a terrível verdade. O reino seria dividido. Não seria em seus dias, por amor a Davi, seu pai, mas seria tirado de seu filho, deixando apenas uma tribo para a linhagem de Salomão. Essa revelação, mais do que qualquer conspiração humana, feria sua alma profundamente. A glória de seu pai, Davi, e a promessa de uma dinastia eterna pareciam desmoronar diante de seus olhos, um castigo direto por sua desobediência e pela idolatria que permitira florescer em seu reino. A dor da traição, que a carta anônima apenas insinuara, tornou-se uma ferida aberta quando a identidade do traidor foi finalmente revelada. Não era um inimigo distante, nem um estranho ambicioso. Era Adonias, seu próprio irmão, um homem em quem ele depositava grande confiança, que havia se tornado o mentor da conspiração. O nome ecoava com a amargura de um passado não tão distante, quando Adonias tentara usurpar o trono de Davi. Salomão, que havia perdoado seu irmão no passado, agora via a verdade nua e crua de sua ambição implacável.
A confiança foi estilhaçada, transformando-se em um ressentimento profundo. A revelação foi um golpe devastador. Adonias revelou-se o mentor da conspiração, movido por um ressentimento que fermentara por anos. Ele acreditava que o trono deveria ter sido seu por direito de primogenitura e que Davi o havia preterido injustamente em favor de Salomão. A ascensão de Salomão, sua sabedoria, sua riqueza e sua glória só serviram para alimentar ainda mais a chama da inveja e da amargura no coração de Adonias. Ele via a desobediência de Salomão a Deus não como uma falha a ser corrigida, mas como uma oportunidade de ouro para se vingar e reivindicar o que ele acreditava ser seu. A traição não era apenas contra o rei, mas contra a própria família, contra o legado de Davi e, em última instância, contra a vontade divina. Salomão, o rei mais sábio, sentia-se um tolo, enganado por aquele que considerava seu irmão, e o peso de suas próprias falhas tornava a traição ainda mais amarga. O peso da traição e a profecia da divisão do reino lançaram Salomão em um abismo de melancolia. O rei, antes o mais sábio e glorioso de todos, isolou-se em seus aposentos, a magnificência do palácio real transformando-se em um claustro de tormento. As risadas e os cânticos que outrora enchiam os corredores deram lugar a um silêncio opressor, interrompido apenas pelos gemidos abafados de um rei em profunda crise existencial. A coroa, antes símbolo de poder e glória, agora parecia uma âncora de chumbo, arrastando-o para as profundezas da desesperança. Os dias se arrastavam em uma névoa de lamento e introspecção. Nesse isolamento forçado, Salomão empreendeu uma reflexão profunda sobre a futilidade da vida, a transitoriedade da riqueza e a vacuidade do prazer sem um propósito divino. Foi nesse período de angústia e busca que ele começou a registrar suas observações e conclusões, que mais tarde se tornariam o livro de Eclesiastes. Cada palavra era um suspiro de desilusão, uma confissão de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele questionava a busca incessante por conhecimento, o acúmulo de bens, a construção de grandes obras, tudo o que outrora definira seu reinado, percebendo que, sem Deus como centro, todas essas conquistas se dissolviam em pó. A sabedoria que Deus lhe dera para governar, agora o conduzia a uma dolorosa autoanálise, revelando a farsa de sua própria glória. A luta interna era feroz e implacável. O orgulho, que o havia cegado para os avisos divinos e as conspirações humanas, batalhava contra uma humildade recém-descoberta. Salomão desejava ardentemente retomar o caminho certo, o caminho de obediência e fidelidade a Deus, mas a culpa por seus erros passados era um fardo pesado demais. Ele se via como um homem dividido, um rei falho, e a ideia de se humilhar diante de Deus e de seu povo parecia uma tarefa intransponível. A imagem do grande rei, o construtor do templo, o sábio entre os sábios, estava em ruínas, e a reconstrução de sua própria alma era um desafio maior do que qualquer obra arquitetônica. Em meio a essa escuridão, um raio de esperança surgiu na figura de seu filho. Distante por muito tempo, talvez intimidado pela grandiosidade e pelos erros do pai, o filho de Salomão tentou se reconectar com ele em seus momentos mais sombrios. Ele não veio com cobranças ou julgamentos, mas com uma quietude respeitosa e uma oferta de companhia. Em longas conversas, pontuadas por silêncios significativos, o filho ouviu as lamentações do pai, as confissões de falha e o desespero de um homem que perdera o rumo. Essa tentativa de reconexão familiar, um bálsamo para a alma ferida de Salomão, começou a reacender a chama da esperança e a lembrá-lo da importância dos laços humanos e da herança que ele deveria proteger. Pequenos atos de sabedoria, como brasas sob as cinzas, começaram a reaparecer. Em momentos de lucidez, Salomão oferecia conselhos inesperados aos poucos que ainda ousavam se aproximar,
ou resolvia pequenas disputas com a sagacidade que outrora o caracterizara. Eram vislumbres do antigo Salomão, o rei sábio que governava com discernimento, mostrando que a chama da sabedoria divina, embora enfraquecida, não se apagara totalmente. Esses momentos, raros e preciosos, serviam como lembretes de quem ele fora e de quem ele ainda poderia ser. Um vislumbre de redenção em meio à sua profunda melancolia. No entanto, a sombra da conspiração de Adonias e a profecia da divisão do reino pairavam sobre ele como uma espada de Damocles. Uma última oportunidade de redenção se apresentava, mas exigiria um sacrifício imenso, talvez o maior de sua vida. Não seria uma batalha de espadas, mas uma batalha de vontades, de princípios, de renúncias. Ele teria que confrontar não apenas seu irmão traidor, mas a si mesmo, seus próprios erros e o legado que ele deixaria para seu povo e para a história. O caminho para a redenção era estreito e doloroso, exigindo uma abnegação que o Salomão de outrora, absorto em sua glória, jamais teria considerado. A decisão final estava em suas mãos, e o destino do reino de Israel pendia de um fio. A ameaça iminente pairava sobre Israel como uma tempestade escura, prometendo varrer a paz e a estabilidade que outrora definiram o reinado de Salomão. Adonias, com seus conspiradores, não esperaria para sempre. Os sussurros de rebelião se espalhavam pelas aldeias, alimentados pela insatisfação popular com os altos impostos e a percepção de um rei enfraquecido. O reino estava à beira de uma guerra civil, e Salomão sabia que o tempo para a inação havia chegado ao fim. A melancolia que o consumira deu lugar a uma clareza dolorosa, mas necessária. Ele precisava tomar uma decisão que moldaria o futuro de sua nação e o legado de sua própria alma. A escolha que se apresentava a Salomão era excruciante. Lutar pelo poder, esmagar a rebelião com a força militar que seu pai, Davi, tão bem empregara, significaria um banho de sangue, uma mancha indelével em seu reinado e, o mais importante, uma negação de sua busca por redenção. Ou ele poderia buscar a paz, mesmo que isso implicasse em um sacrifício pessoal imenso, talvez até a abdicação de seu próprio trono. A sabedoria que Deus lhe concedera, antes usada para julgar disputas e construir um império, agora era um fardo pesado, guiando-o para um caminho de renúncia e humildade. A imagem do rei guerreiro, que ele nunca fora de fato, contrastava com a figura do rei sábio, que agora precisava ser mais sábio do que nunca, não para obter glória, mas para evitar a destruição. Com uma determinação renovada, Salomão convocou Adonias para uma confrontação direta. Não em um campo de batalha, mas nas profundezas do palácio real, onde as paredes haviam testemunhado tanto a glória quanto a queda. O encontro foi tenso, carregado de mágoas antigas e ambições não realizadas. Salomão, com a voz firme, mas com o coração pesado, expôs as ações de Adonias, o plano de rebelião, a traição à família e ao reino. Adonias, inicialmente desafiador, tentou justificar suas ações, falando de seu direito de primogenitura, do descontentamento do povo e da falha de Salomão em manter a pureza da fé. As palavras voavam como flechas envenenadas, cada uma carregando o peso de anos de ressentimento e incompreensão. Salomão, porém, não revidou com ira, mas com uma tristeza profunda, expondo a futilidade da vingança e a dor que Adonias causaria a todo o Israel. Em um gesto surpreendente, Salomão ofereceu um sacrifício pessoal que chocou a todos os presentes, inclusive Adonias. Ele propôs uma divisão pacífica do poder, uma concessão que evitaria a guerra civil e o derramamento de sangue. Não era uma abdicação total, mas uma redefinição de seu papel, uma renúncia à parte de sua autoridade em favor de uma coexistência, mesmo que forçada.
Era a prova de que a redenção de Salomão não era apenas uma busca pessoal, mas um compromisso com o bem-estar de seu povo. Ele estava disposto a pagar o preço de seus erros com a humilhação e a perda de poder, contanto que Israel fosse poupado da autodestruição. A reconciliação, embora frágil, começou a se desenhar através de um gesto inesperado de compreensão. Adonias, confrontado com a humildade de Salomão e a disposição de seu irmão para o sacrifício, viu-se desarmado. A fúria que o impulsionava começou a ceder lugar a uma confusão, depois a uma dor profunda. O perdão implícito na oferta de Salomão, a aceitação de suas próprias falhas como parte do processo, tocou uma fibra sensível no coração endurecido de Adonias. Ele não se rendeu completamente, mas a confrontação não terminou em violência, e a ameaça imediata de guerra civil foi, por ora, evitada. Meses depois, a saúde de Adonias deteriorou-se rapidamente, talvez pelo peso da culpa, talvez pela frustração de suas ambições frustradas. Em seu leito de morte, antes de exalar seu último suspiro, Adonias pediu para falar com Salomão. Em um momento de clareza e honestidade brutal, ele confessou a verdadeira motivação por trás de suas ações. Não era apenas a ambição de poder, mas uma dor profunda, um sentimento de abandono e injustiça que o perseguia desde a infância, desde que Davi o ignorara em favor de Salomão. Ele se sentia invisível, preterido, e a revolta era sua única forma de ser visto, de reivindicar um lugar que ele sentia ter sido roubado. A revelação trouxe uma compreensão agridoce a Salomão, que viu em seu irmão não apenas um traidor, mas um homem atormentado por suas próprias feridas, um reflexo distorcido de suas próprias falhas. A história de Adonias, enfim, revelava-se como uma tragédia de mágoas e ressentimentos não curados, um lembrete sombrio dos perigos da inveja e da ambição desmedida. As consequências da escolha de Salomão, embora dolorosas, foram inevitáveis. O reino não se uniu novamente como Davi o havia forjado. A divisão, profetizada por Deus como punição pelos desvios de Salomão, materializou-se. Roboão, seu filho, herdaria um reino fragmentado, onde as sementes da desunião já haviam sido plantadas. No entanto, o sacrifício de Salomão não foi em vão. Ao evitar a guerra civil e o derramamento de sangue em larga escala, ele preservou a essência de um povo, permitindo que a esperança de um futuro, mesmo que dividido, persistisse. Israel, embora partido em 2 reinos, ainda carregava a promessa divina, um fio de luz em meio à escuridão da discórdia. A paz precária que ele estabeleceu, ao custo de sua própria autoridade, foi um testemunho de sua redenção pessoal. Salomão, agora um homem envelhecido e marcado pelas provações, encontrou a paz interior que tanto buscara. A reconexão com Deus não se deu através de oferendas grandiosas ou da construção de templos, mas na humildade de um coração arrependido. Ele havia compreendido a futilidade da glória terrena, do luxo e do poder sem um propósito maior. A sabedoria que antes o elevara, agora o guiava para a introspecção e a aceitação. Seus últimos anos foram dedicados não à expansão de seu império, mas à busca da verdade e à transmissão de seus ensinamentos. Ele havia se reconciliado com sua fé, não como o rei magnífico, mas como um homem falho, que finalmente compreendeu o verdadeiro significado da obediência e do amor divino. A transmissão da sabedoria tornou-se sua missão final. Salomão convocou seu filho, Roboão, e os poucos conselheiros leais que restavam, compartilhando as lições amargas e preciosas de sua vida. Ele os alertou sobre os perigos da idolatria, da ambição desmedida e da tentação do poder. Com a voz embargada pela emoção, ele falou sobre a importância de um coração íntegro, da justiça e da compaixão. Seus ensinamentos, mais do que meros conselhos, eram um legado de experiência,
Um testamento vivo de um homem que havia escalado as alturas da glória e caído nas profundezas do desespero, apenas para encontrar a redenção na humildade. As palavras de Salomão ecoavam a sabedoria de Eclesiastes, ressaltando a vaidade de todas as coisas sob o sol, exceto a reverência a Deus e a guarda de seus mandamentos. O reino se fragmentou, mas um novo começo, ainda que incerto, se anunciava. As tribos do norte formaram seu próprio reino, enquanto a linhagem de Davi continuaria a reinar em Judá. A esperança, contudo, não se extinguiu. A sabedoria de Salomão, apesar de seus erros e falhas, permaneceu como um farol para as gerações futuras. Seus provérbios, suas reflexões e suas canções seriam estudados e reverenciados. Um lembrete constante de que a verdadeira grandeza não reside no poder ou na riqueza, mas na busca incessante pela sabedoria divina e na capacidade de aprender com os próprios erros. O templo, embora não mais o centro de um império unificado, continuaria a ser um símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo, um elo com a promessa de um futuro melhor. O legado de Salomão, portanto, era complexo, uma tapeçaria rica e multifacetada de glória e falhas. Ele foi o rei que construiu o magnífico templo, que estabeleceu um império de riqueza e prosperidade inigualáveis, e que foi abençoado com uma sabedoria sem precedentes. Mas também foi o rei que se desviou, que permitiu que seu coração fosse corrompido pela idolatria e pela ambição. Contudo, em seus últimos dias, Salomão encontrou a redenção, não na restauração de seu poder, mas na humildade e no arrependimento. Ele morreria em paz, não como o rei mais poderoso, mas como o